Nasci escravo em Tuckahoe, perto de Hillsborough, a cerca de 12 milhas de Easton, no condado de Talbot, Maryland. Não tenho conhecimento exato da minha idade. A maior parte dos escravos conhece tão pouco das suas idades quanto os cavalos conhecem das deles. E é o desejo da maioria dos senhores que conheço manter seus escravos assim ignorantes. Não me lembro de ter encontrado um escravo que pudesse dizer sua data de nascimento. Raramente se aproximam mais do que dizerem época de plantio, colheita, época da cereja, primavera ou outono. A partir de várias investigações que fiz, determinei que nasci em algum momento de fevereiro, no ano de 1817. Minha mãe se chamava Harriet Bailey e era escrava. Ela tinha uma pele muito escura. Do meu pai eu não sei nada. A escravidão não reconhece pais, assim como não reconhece famílias. Que a mãe seja escrava já é suficiente para seu propósito mortal. Pelas suas leis, a criança segue a condição da mãe. O pai pode ser um homem livre e a criança uma escrava. Não me lembro de ter visto minha mãe à luz do dia. Ela estava comigo à noite. Ela deitava-se comigo e me fazia dormir. Mas muito antes de eu acordar, ela já tinha ido embora. Uma vez, ela andou 12 milhas para me ver e tinha a mesma distância para percorrer novamente antes do nascer do sol. A morte logo encerrou a pouca comunicação que tínhamos entre nós e, com ela, suas dificuldades e sofrimentos. Ela morreu quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Em uma das fazendas do meu mestre, não me foi permitido estar presente durante a sua doença, na sua morte ou no seu enterro. Ela já tinha partido há muito tempo antes de eu saber qualquer coisa sobre isso. Tive 2 senhores. O nome do meu primeiro senhor era Anthony. Não me lembro do seu primeiro nome. Em geral, ele era chamado de Capitão Anthony, um título que presumo ter adquirido por navegar com uma embarcação na baía de Chesapeake. Ele possuía 2 ou 3 fazendas e cerca de 30 escravos. A falta de comida era o meu principal problema sob o comando do Capitão Anthony. Muitas vezes estive tão faminto que disputava com o velho Nep, o cachorro, pelas migalhas que caíam da mesa da cozinha. Muitas vezes segui ansiosamente a jovem empregada quando ela sacudia a toalha da mesa para pegar as migalhas e pequenos ossos atirados para os cães e gatos. Era algo fantástico ter o privilégio de mergulhar um pedaço de pão na água, onde a carne tinha sido fervida, e a pele retirada do toucinho envelhecido era um verdadeiro luxo. Eu também sofri muito com o frio. No verão mais quente e no inverno mais frio, eu era mantido quase nu, sem sapatos, sem meias, sem jaqueta, sem calças. Nada além de uma camisa grossa de linho, chegando apenas até os meus joelhos. Eu não tinha cama. Eu teria morrido de frio, mas nas noites mais frias eu costumava roubar um saco que era usado para carregar milho para o moinho. Eu rastejava para dentro desse saco e ali dormia no chão frio e úmido de barro, com a cabeça dentro e os pés fora. Meus pés ficaram tão rachados pela geada que uma agulha poderia ser colocada nas fendas. As fazendas e escravos do meu mestre estavam sob os cuidados de um feitor. O nome do feitor era Plummer. O Sr. Plummer era um bêbado miserável, um blasfemador e um monstro selvagem. Ele sempre andava armado com um chicote de couro e um grosso porrete. Eu o vi cortar e rasgar as cabeças das mulheres de forma tão horrível que até o senhor ficava enfurecido com sua crueldade e ameaçava chicoteá-lo se ele não se controlasse. No entanto, o senhor não era um proprietário de escravos humano. Era necessária uma barbaridade extraordinária por parte de um feitor para afetá-lo. Ele era um homem cruel, endurecido por uma longa vida de escravagismo. Os escravos eram esperados cantar assim como trabalhar. Um escravo silencioso não era apreciado, nem pelos senhores, nem pelos capatazes. Faça barulho aí, e vamos lá, eram palavras geralmente dirigidas aos escravos quando estavam em silêncio. Muitas vezes se dizia que os escravos eram os trabalhadores mais contentes e felizes do mundo, e seu canto era citado como prova desse suposto fato. Mas era um grande erro supor que eram felizes, porque às vezes faziam esses sons alegres. As canções dos escravos representavam suas tristezas em vez de alegrias. Elas contavam um conto de desgraça. Elas respiravam a prece e a queixa de almas fervendo de angústia amarga.
Cada tom era um testemunho contra a escravidão e uma oração a Deus por libertação das correntes. A essas canções, eu traço minha primeira noção do caráter desumanizante da escravidão. Provavelmente tinha entre 7 e 8 anos quando deixei o capitão Anthony para viver em Baltimore com o Sr. Hugh Auld, meu segundo senhor. A Sra. Auld era uma mulher de coração bondoso e sentimentos refinados, mas a escravidão logo provou sua capacidade de despojá-la dessas excelentes qualidades. Muito em breve, depois que fui morar com o Sr. e a Sra. Auld, ela começou gentilmente a me ensinar o alfabeto. Depois que aprendi isso, ela me ajudou a soletrar palavras de 3 ou 4 letras. Nesse ponto do meu progresso, o Sr. Auld descobriu o que estava acontecendo e imediatamente proibiu a Sra. Auld de me instruir mais, dizendo-lhe, entre outras coisas, que era ilegal e perigoso ensinar um escravo a ler. Isso o tornará para sempre impróprio para ser um escravo, ele disse. Ele se tornará imediatamente incontrolável e sem valor para seu mestre. Essas palavras penetraram profundamente no meu coração. A partir daquele momento, entendi o caminho da escravidão para a liberdade. Embora consciente da dificuldade de aprender sem um professor, comecei com grande esperança e um propósito firme, a qualquer custo de esforço, a aprender a ler. Mas agora minha antiga professora se tornou minha maior inimiga. Ela se tornou ainda mais violenta em sua oposição ao meu aprendizado de leitura do que o próprio marido. Ela não estava satisfeita, simplesmente interrompendo minhas aulas como seu marido havia ordenado. Nada parecia deixá-la mais irritada do que me ver com um jornal. Eu a vi avançar sobre mim com um rosto cheio de fúria e arrancar de mim um jornal de uma maneira que revelava completamente seu receio. O plano que adotei foi o de fazer amizade com os meninos brancos que eu encontrava na rua. Transformei em professores quantos deles eu pude. Com a ajuda gentil deles, obtida em diferentes momentos e lugares, finalmente consegui aprender a ler. Quando era enviado para fazer recados, sempre levava meu livro comigo, e ao fazer parte dos meus recados rapidamente, conseguia tempo para ter uma lição antes de voltar. Eu tinha agora cerca de 12 anos, e a ideia de ser um escravo para a vida toda começou a pesar no meu coração. Resolvi fugir. Eu aguardava o momento em que seria seguro para mim escapar. Eu era muito jovem para pensar em fazê-lo imediatamente. Além disso, eu queria aprender a escrever, pois poderia precisar redigir minha própria passagem. Consolava-me com a ideia de que um dia encontraria uma boa oportunidade. Enquanto isso, eu aprenderia a escrever. As ideias sobre como eu poderia aprender a escrever me foram sugeridas por estar no estaleiro de Durgan e Bailey, e frequentemente ver o carpinteiro do navio, depois de desbastar e preparar uma peça de madeira para uso, escrever na madeira o nome da parte do navio para a qual era destinada. Quando uma peça de madeira era destinada ao lado de estibordo, ela seria marcada assim, L. Quando uma peça era para o lado de bombordo, seria marcada assim, B. Uma peça para o lado de bombordo à frente seria marcada assim, BF. Quando uma peça era para o lado de estibordo à frente, seria marcada assim, EA. Para o estibordo a ré, seria marcada assim, ER. Logo aprendi os nomes destas letras e para que serviam quando colocadas em uma peça de madeira no estaleiro. Imediatamente comecei a copiá-las e, em pouco tempo, conseguia fazer as 4 letras mencionadas. Depois disso, quando encontrava algum menino que soubesse escrever, eu dizia que escrevia tão bem quanto ele. A próxima palavra seria: eu não acredito em você. Deixe-me ver você tentar. Eu então fazia as letras que tive a sorte de aprender e desafiava-o a superá-las. Desta forma, tive muitas lições de escrita, que é bem possível que nunca teria tido de outra maneira. Durante esse tempo, meu caderno de caligrafia era a cerca de madeira, a parede de tijolos e o pavimento. Minha caneta e tinta eram um pedaço de giz. Com isso, aprendi principalmente a escrever. Comecei então e continuei copiando as letras no livro de ortografia de Webster, até que consegui escrevê-las todas sem olhar para o livro. Assim, após um longo e tedioso esforço durante anos, finalmente consegui aprender a escrever. Em março de 1832, deixei Baltimore para viver com Thomas Auld, um irmão do meu mestre, Hugh Auld. Meu novo mestre e eu tivemos várias divergências. Ele me achou inadequado para seus propósitos
Ele disse que minha vida na cidade de Baltimore teve um efeito muito pernicioso em mim. Ela quase me arruinou, afirmou ele, para uso como escravo. Durante os primeiros 9 meses que vivi com ele me deu várias chicotadas severas para quebrar meu espírito, tudo sem nenhum bom propósito. Finalmente, ele decidiu me mandar embora, como ele disse, para ser quebrado, e, para esse propósito, ele me contratou por 1 ano para um homem chamado Edward Covey, que tinha a reputação de ser excelente em quebrar jovens negros. Alguns senhores de escravos achavam uma vantagem permitir que o Sr. Covey ficasse com seus escravos por 1 ano ou 2 quase de graça, por causa do excelente treinamento que tinham sob sua gestão. Deixei a casa do mestre Thomas e fui morar com o Sr. Covey no dia 1º de janeiro de 1833. Eu era agora, pela primeira vez na minha vida, um trabalhador do campo. Estava na minha nova casa há apenas 1 semana quando o Sr. Covey me deu uma surra muito severa, cortando minhas costas, fazendo o sangue correr e levantando vergões na minha pele do tamanho do meu dedo mindinho. Vivi com o Sr. Covey por 1 ano. Durante os primeiros 6 meses desse ano, raramente passava 1 semana sem que ele me batesse. Eu dificilmente ficava sem um machucado nas costas. Se há algum período na minha vida em que, mais do que em outro, fui obrigado a beber os amargos restos da escravidão, esse tempo foi durante os primeiros 6 meses da minha estadia com o Sr. Covey. Então, de repente, minha situação mudou. Como isso aconteceu? Uma manhã, muito antes do amanhecer, fui chamado para ir esfregar, limpar e alimentar os cavalos. Eu obedeci e fiquei feliz em obedecer. Mas enquanto estava assim ocupado, enquanto jogava algumas folhas do sótão, o Sr. Covey entrou no estábulo com uma corda longa, e assim que eu estava meio saindo do sótão, ele agarrou minhas pernas e estava prestes a me amarrar. Assim que percebi o que ele estava tramando, uma determinação repentina de resistir me tomou. Dei um salto rápido e, enquanto fazia isso, ele segurando minhas pernas, fui jogado no chão do estábulo. O Sr. Covey parecia agora acreditar que me tinha e poderia fazer o que quisesse. Mas neste momento, de onde veio o espírito, eu não sei. Resolvi lutar, e adequando minha ação à resolução, agarrei Covey com força pelo pescoço, e ao fazer isso, levantei-me. Ele segurou em mim e eu nele. Ficamos nisso por quase 2 horas. Covey finalmente me soltou, bufando e ofegando muito, dizendo que, se eu não tivesse resistido, ele não teria me espancado tanto. A verdade é que ele não me chicoteou de todo. Eu considerei que ele saiu completamente perdendo, pois ele não tirou sangue de mim, mas eu tirei dele. Durante os 6 meses inteiros que passei com o Sr. Covey, ele nunca colocou o peso de seu dedo sobre mim com raiva. Ele ocasionalmente dizia que não queria me pegar de novo. Não, pensei eu, você não precisa, pois sairá pior do que antes. Esta batalha com o Sr. Covey foi o ponto de virada na minha carreira como escravo. Isso reacendeu as poucas brasas de liberdade que se extinguiam e revigorou em mim um senso de minha própria masculinidade. Isso trouxe de volta a autoconfiança que havia partido e me inspirou novamente com a determinação de ser livre. A satisfação proporcionada pelo triunfo foi uma plena compensação para qualquer outra consequência que pudesse ocorrer, até mesmo a própria morte. Só ele pode entender a profunda satisfação que experimentei, quem também repeliu pela força o braço sangrento da escravidão. Eu senti algo que nunca havia sentido antes. Foi uma gloriosa ressurreição do túmulo da escravidão para o céu da liberdade. Meu espírito, há muito esmagado, se ergueu. A covardia partiu. Desafio ousado tomou seu lugar. E agora decidi que, por mais tempo que eu pudesse permanecer um escravo em forma, o dia em que eu poderia ser um escravo de fato havia passado para sempre. Eu não hesitei em deixar claro que o homem branco que esperava ter sucesso em me açoitar também teria que ter sucesso em me matar. A partir desse momento, nunca mais fui verdadeiramente açoitado, embora tenha permanecido escravo por mais 4 anos.
Tive várias lutas, mas nunca fui açoitado. À medida que me tornei mais difícil de controlar como escravo, decidiram me enviar de volta para minha antiga casa em Baltimore. Foi desta cidade, no ano de 1838, que escapei da escravidão. No início daquele ano, tornei-me bastante inquieto. Meu mestre havia me contratado como calafate de navios, trabalho pelo qual eu recebia um salário que tinha que entregar ao meu mestre. Não conseguia ver razão para, no final de cada semana, colocar a recompensa do meu trabalho na bolsa do meu mestre. Quando eu levava a ele meu salário semanal, ele, depois de contar o dinheiro, me olhava no rosto com uma ferocidade de ladrão e perguntava: "É só isso?" Ele ficava satisfeito com nada menos que o último centavo. No entanto, quando eu lhe dava $6, às vezes ele me dava 6 centavos para me encorajar. Teve o efeito oposto. Eu considerei isso como uma espécie de admissão do meu direito ao todo. O fato de ele me dar qualquer parte do meu salário era a prova, para mim, de que ele acreditava que eu tinha direito a todo ele. Sempre me senti pior por ter recebido qualquer coisa, pois temia que ele dar-me alguns centavos aliviaria sua consciência e o faria sentir-se um tipo de ladrão bastante honrado. Meu descontentamento crescia dentro de mim. Eu estava sempre à procura de um meio de escapar da escravidão. 2 ideias me impediram de agir imediatamente para cumprir minha resolução. Uma era a ideia de deixar meus amigos, companheiros escravos e negros livres que eu conhecia. Esse era decididamente o pensamento mais doloroso com o qual eu tinha que lidar. O amor por eles era meu ponto frágil e abalou minha decisão mais do que qualquer outra coisa. Além da dor da separação, havia o temor e a apreensão do fracasso. Eu sentia-me certo de que, se falhasse na tentativa, meu caso seria sem esperança. Isso selaria meu destino como escravo para sempre. Eu não poderia esperar nada menos do que o castigo mais severo e ser colocado além das possibilidades de escape. Não era necessária uma imaginação muito vívida para descrever as cenas mais terríveis pelas quais eu teria que passar caso falhasse. Mas a miséria da escravidão e a bênção da liberdade estavam perpetuamente diante de mim. Era uma questão de vida ou morte para mim. Portanto, permaneci firme e, de acordo com minha decisão, no 3º dia de setembro de 1838, deixei minhas correntes. Por muitos anos após escapar da escravidão, eu evitei revelar ao público a maneira da minha fuga. Havia 2 razões pelas quais eu fiz isso. Primeiro, revelar isso a qualquer momento durante a existência da escravidão poderia ser usado pelo senhor contra o escravo e impedir a futura fuga de qualquer um que pudesse adotar os mesmos meios que eu. A segunda razão era, se possível, ainda mais obrigatória para o silêncio, pois a publicação dos detalhes certamente colocaria em perigo as pessoas e os bens daqueles que ajudaram. O assassinato em si não era mais severa e certamente punido no estado de Maryland do que ajudar e incitar a fuga de um escravo. Meus meios de escape foram providenciados exatamente pelos homens que estavam fazendo leis para me manter e prender mais seguramente na escravidão. Era costume no estado de Maryland exigir que as pessoas negras livres tivessem o que chamavam de papéis de liberdade. Nesses papéis eram descritos o nome, idade, cor, altura e forma dos homens livres, juntamente com quaisquer cicatrizes ou outras marcas em seu corpo que pudessem ajudar na sua identificação. Este dispositivo da engenhosidade dos proprietários de escravos, como outros dispositivos de maldade, em certa medida se derrotava, já que mais de um homem podia ser encontrado para corresponder à mesma descrição geral. Assim, muitos escravos podiam escapar-se passando pelo dono de um conjunto de papéis, e isso muitas vezes era feito da seguinte maneira: um escravo que quase ou suficientemente correspondia à descrição estabelecida nos documentos pegava os emprestados até que pudesse com os mesmos escapar para um estado livre, e então, por correio ou de outra forma, devolvê-los ao proprietário. Eu não tive a sorte de parecer suficientemente com nenhum dos meus conhecidos livres para corresponder à descrição de seus papéis, mas eu tinha um amigo, um marinheiro que possuía uma proteção de marinheiro, que servia de certa forma como papéis de liberdade, descrevendo sua pessoa e certificando o fato de que ele era um marinheiro americano livre. Infelizmente, essa proteção era destinada a um homem muito mais escuro do que eu, e uma análise mais cuidadosa teria causado minha prisão.
Mas decidi usá-lo, pois considerei o empurra-empurra do trem e a pressa natural do condutor em um trem lotado de passageiros, e confiei na minha habilidade e jeito em fingir ser o marinheiro descrito na minha proteção para fazer o resto. Eu estava com uma camisa vermelha, um chapéu de lona e um cravo preto, amarrado ao estilo de marinheiro, de forma descuidada e solta em torno do meu pescoço. Meu conhecimento sobre navios e a conversa dos marinheiros veio em meu auxílio, pois eu conhecia um navio de proa a popa e podia falar como um marinheiro experiente. Eu estava bem a caminho de Baltimore antes que o condutor entrasse no vagão dos negros para coletar as passagens e examinar os documentos de seus passageiros negros. Este era um momento crítico. Todo o meu futuro dependia da decisão deste condutor. Suponho que você tem seus papéis de liberdade? Perguntou-me o condutor. Não, senhor. Eu nunca carrego meus papéis de liberdade comigo. Respondi de maneira calma e segura. Mas você tem algo para mostrar que é um homem livre, não tem? Sim, senhor, respondi. Tenho um documento com a águia americana que me levará ao redor do mundo. Com isso, tirei do meu bolso profundo de marinheiro a minha proteção de marinheiro, conforme descrito anteriormente. O menor olhar para o papel o satisfez, e ele pegou minha tarifa e foi cuidar de seus negócios. Depois disso, ninguém me incomodou, e logo estava indo rapidamente para a cidade Quaker da Filadélfia. Ao chegar a Filadélfia à tarde, perguntei a um homem de cor como poderia chegar a Nova York. Ele me indicou a estação e fui até lá, pegando o trem naquela noite. Cheguei a Nova York na manhã seguinte, tendo completado a jornada da escravidão para a liberdade em menos de 24 horas, no quarto dia de setembro de 1838. Após uma viagem ansiosa e extremamente perigosa, mas segura, eu estava na grande cidade de Nova York, um homem livre. Eu senti uma emoção alegre que as palavras só podem descrever de forma tímida. Mas essa alegria foi de curta duração, pois eu ainda não estava fora do alcance do poder dos senhores de escravos. Graças a Deus, permaneci apenas por um curto período nessa situação angustiante. Um marinheiro, camarada de bom coração e generoso, me viu parado do outro lado da calçada, pensando no que fazer em seguida. Quando ele se aproximou de mim, arrisquei um comentário que imediatamente despertou seu interesse por mim. Ele me levou para sua casa para passar a noite, e de manhã foi comigo até o Sr. David Ruggles, o secretário negro do Comitê de Vigilância de Nova York, uma organização de negros livres e abolicionistas brancos, que ajudava escravos fugitivos. Fiquei escondido com o Sr. Ruggles por vários dias, durante os quais Anna, minha futura esposa, veio de Baltimore ao meu chamado para compartilhar os fardos da vida comigo. Ela era uma mulher livre de cor e veio imediatamente ao receber a boa notícia da minha segurança. Nos casamos e depois disso partimos para New Bedford, Massachusetts, onde o Sr. Ruggles achava que eu poderia encontrar trabalho na minha profissão como calafate. Ao chegar a New Bedford, fomos encaminhados à casa do Sr. e Sra. Nathan Johnson, por quem fomos gentilmente recebidos. Na manhã seguinte à nossa chegada, surgiu a questão de como eu deveria ser chamado. O nome que minha mãe me deu foi Frederick Augustus Washington Bailey. No entanto, eu já havia dispensado os dois nomes do meio muito antes de deixar Maryland, de modo que era geralmente conhecido pelo nome de Frederick Bailey. Quando saí de Baltimore, mudei meu nome para Stanley, e ao chegar em Nova York, para Johnson. Mas havia tantos Johnsons em New Bedford que foi considerado aconselhável que eu tivesse um nome diferente. Dei ao Sr. Johnson o privilégio de me escolher um nome, mas disse a ele que não devia tirar de mim o nome Frederick. Eu precisava manter isso para preservar meu senso de identidade. O Sr. Johnson tinha acabado de ler A Dama do Lago, de Walter Scott, e imediatamente sugeriu que meu nome fosse Douglas, em homenagem ao grande personagem nesse poema. A partir de então, fui chamado de Frederick Douglass. Encontrei emprego no terceiro dia após minha chegada e assim em uma escuna com uma carga de óleo. Era um trabalho novo, sujo e difícil para mim, mas eu o encarei com um coração alegre e uma mão disposta. Foi um momento feliz, o êxtase do qual só pode ser entendido por aqueles que foram escravos. Foi a primeira trabalho cuja recompensa seria inteiramente minha. Não havia um senhor esperando pronto para me roubar o dinheiro no momento em que eu o ganhasse. Trabalhei naquele dia com um prazer que nunca tinha experimentado antes.
Estava trabalhando para mim mesmo e para uma esposa recém-casada. Para mim, era o ponto de partida de uma nova existência. Eu estava morando há 4 ou 5 meses em New Bedford, quando um jovem veio até mim com uma cópia do The Liberator, o jornal editado por William Lloyd Garrison, e me pediu para assinar. Eu disse a ele que tinha acabado de escapar da escravidão e, claro, era muito pobre e não tinha dinheiro então para pagar por isso. Ele estava muito disposto a me aceitar como assinante, apesar disso, e eu lia o jornal semana após semana. Logo conquistou um lugar no meu coração, segundo apenas a Bíblia. Detestava a escravidão e não fazia tréguas com os traficantes dos corpos e almas dos homens. Pregava a fraternidade humana, denunciava a opressão e, com toda a solenidade de "Assim diz o Senhor", exigia a completa emancipação da minha raça. O jornal tornou-se meu alimento e minha bebida. Minha alma foi incendiada. Sua simpatia pelos meus irmãos escravizados, suas implacáveis denúncias dos escravocratas e seus poderosos ataques aos defensores da instituição enviaram um arrepio de alegria pela minha alma, como nunca tinha sentido antes. Eu compareci prontamente a todas as reuniões anti-escravidão realizadas em New Bedford, meu coração pulando a cada declaração verdadeira contra o sistema escravista e cada repreensão aos seus amigos e apoiadores. No verão de 1841, uma grande convenção anti-escravidão foi realizada em Nantucket sob a tutela do Sr. Garrison e seus amigos. Decidi participar da reunião, embora não tivesse a intenção de participar de seus procedimentos. Mas, uma vez lá, senti-me fortemente movido a falar, e embora eu tremesse em cada membro, falei por alguns momentos, descrevendo minha vida como escravo. No final deste grande encontro, fui abordado pelo Sr. John A. Collins, então agente-geral da Sociedade Anti-Escravagista de Massachusetts, e incentivado a me tornar um agente dessa sociedade e defender publicamente seus princípios. Eu estava relutante em aceitar a posição. Não fazia nem 3 anos que havia saído da escravidão e honestamente desconfiava da minha capacidade. Além disso, a publicidade poderia revelar meu paradeiro ao meu antigo dono, mas o Sr. Collins não aceitaria uma recusa, e eu finalmente consenti em sair por 3 meses. Viajei na companhia de abolicionistas brancos e dei palestras para grandes plateias. Muitos vinham, sem dúvida por curiosidade, para ouvir o que um negro poderia dizer em sua própria causa. Geralmente eu era apresentado como um objeto, uma coisa, uma propriedade do Sul, com o presidente assegurando ao público que aquilo podia falar. Como palestrante escravo fugitivo, enfrentei muitas hostilidades. Meu tratamento no uso de transportes públicos foi extremamente rude. Nos trens havia um carro sujo, desconfortável e de má qualidade destinado aos viajantes negros, chamado carro Jim Crow. Considerando isso como fruto do preconceito dos escravistas e estando determinado a lutar contra o espírito da escravidão, onde quer que eu encontrasse, resolvi evitar esse vagão, embora às vezes fosse necessário um pouco de coragem para fazer isso. Às vezes fui severamente espancado por condutores e guarda-freios. Em várias de nossas reuniões, meus companheiros abolicionistas e eu fomos atacados por multidões, e vários de nós tivemos nossas boas roupas estragadas por ovos com mau cheiro. Em uma ocasião, mal tínhamos começado a falar quando uma multidão de cerca de 60 dos personagens mais rudes que eu já tinha visto nos ordenou, através de seu líder, a ficar em silêncio, ameaçando-nos com violência caso não o fizéssemos. Tentamos dissuadi-los, mas eles não vieram para negociar, e sim para lutar, e estavam bem armados. Derrubaram a plataforma onde estávamos e nos atacaram. Tentando abrir caminho através da multidão com um bastão que peguei no meio do tumulto, atraí a fúria da turba, que me deixou prostrado no chão sob uma torrente de golpes. Deixando-me assim, com a mão direita quebrada e em estado de inconsciência, os arruaceiros montaram rapidamente em seus cavalos e partiram. Logo fui levantado, cuidado e enfaixado. Mas como os ossos quebrados não foram devidamente ajustados, minha mão nunca recuperou sua força e destreza natural. Durante os primeiros 3 ou 4 meses do meu trabalho como agente contra a escravidão, meus discursos eram quase exclusivamente compostos de narrações da minha própria experiência pessoal como escravo. Vamos aos fatos, disseram as pessoas, mas eu agora estava lendo e pensando. Novas perspectivas sobre o assunto estavam sendo apresentadas à minha mente. Não me satisfazia completamente narrar injustiças. Eu sentia vontade de denunciá-las. Eu não conseguia sempre conter minha indignação moral pelos responsáveis pela vilania da escravidão, tempo suficiente para uma declaração circunstanciada dos fatos,
que eu tinha quase certeza de que todos conheciam. As pessoas não vão acreditar que você já foi um escravo, Frederick, se continuar desse jeito, meus amigos me disseram. Não é bom que você pareça muito instruído. Esses amigos não estavam totalmente errados em seu conselho, e mesmo assim eu tinha que dizer apenas a palavra que me parecia a palavra que eu devia falar. Realmente, o problema apreendido chegou. As pessoas duvidavam se eu tinha sido um escravo. Diziam que eu não falava como um escravo, não parecia um escravo, nem agia como um escravo, e que acreditavam que eu nunca tinha estado ao sul da linha de Mason-Dixon. Decidi escrever os principais fatos relacionados à minha experiência como escravo, fornecendo nomes de pessoas, lugares e datas, permitindo assim a qualquer um que duvidasse verificar a verdade ou falsidade da minha história. Este livro, intitulado Narrativa da Vida de Frederick Douglass, um escravo americano, foi publicado em Boston em 1845. William Lloyd Garrison escreveu o prefácio do meu livro. Meu livro logo se tornou conhecido em Maryland, e eu tinha motivo para acreditar que um esforço seria feito para me recapturar. Fui persuadido por meus amigos a deixar o país e fui enviado como agente para a Grã-Bretanha. O objetivo dos meus esforços na Grã-Bretanha foi a concentração do sentimento moral e religioso de seu povo contra a escravidão americana. Para este fim, visitei e dei palestras em quase todas as grandes cidades e vilas do Reino Unido e tive muitas oportunidades favoráveis para observação e informação. Alguma noção vai ser formada sobre a diferença dos meus sentimentos e circunstâncias enquanto estava no exterior, a partir de uma carta que escrevi ao Sr. Garrison em 1º de janeiro de 1846. Vivo uma nova vida. A calorosa e generosa cooperação estendida a mim pelos amigos de minha raça desprezada, os modos prontos e liberais com que a imprensa me ofereceu sua ajuda, o entusiasmo glorioso com que milhares se reuniram para ouvir os cruéis abusos dos meus compatriotas oprimidos e há muito escravizados retratados, a profunda simpatia pelo escravo e a forte aversão aos senhores de escravos, evidenciada em todos os lugares, a cordialidade com que membros e ministros de vários corpos religiosos e de várias nuances de opinião religiosa me abraçaram e me ofereceram sua ajuda, a gentil hospitalidade constantemente oferecida por pessoas da mais alta classe social, o espírito de liberdade que parece animar todos com quem tenho contato e a total ausência de qualquer coisa que se pareça com preconceito contra mim por causa da cor da minha pele, contrasta tão fortemente com a minha longa e amarga experiência nos Estados Unidos, que olho com espanto e assombro para a transição. Aos meus amigos na Inglaterra, devo minha liberdade nos Estados Unidos. Eles souberam, através de correspondência, que o capitão Auld, meu senhor, aceitaria 150 libras esterlinas por mim. E essa quantia, eles prontamente levantaram e pagaram pela minha libertação, colocando os papéis da minha alforria em minhas mãos, antes que aceitassem a ideia do meu retorno à minha terra natal. A essa transação comercial, a este dinheiro de sangue, devo minha imunidade contra a aplicação da lei do escravo fugitivo. Tendo permanecido no exterior por quase 2 anos e estando prestes a retornar à América, não como saí, um escravo, mas um homem livre, amigos proeminentes da causa da emancipação na Inglaterra se ofereceram para me fazer um testemunho, tanto por consideração pessoal a mim, quanto também à causa à qual estavam tão ardentemente dedicados. Sugeri que meus amigos simplesmente me dessem os meios para obter uma impressora e materiais para me permitir iniciar um jornal, defendendo os interesses do meu povo, escravizado e oprimido. Disse-lhes que talvez o maior impedimento para a adoção dos princípios abolicionistas pelo povo dos Estados Unidos fosse a baixa estima, em toda parte do país, colocada sobre o negro como homem, que devido à sua suposta inferioridade natural, as pessoas se reconciliavam com a sua escravidão e opressão como algo inevitável, se não desejável. A grande coisa a ser feita, portanto, era mudar essa estimativa, ao refutar sua inferioridade e demonstrar sua capacidade para uma civilização mais elevada do que a escravidão e o preconceito lhe tinham atribuído. Em meu julgamento, um jornal nas mãos de pessoas da raça desprezada poderia, ao chamar e familiarizá-las com seus próprios poderes latentes, ao acender sua esperança para o futuro e desenvolver sua força moral, provaria ser um meio muito poderoso
de remover o preconceito e despertar um interesse neles. Essas opiniões eu apresentei aos meus amigos. O resultado foi que quase $2.500 foram rapidamente arrecadados para eu estabelecer o jornal que tinha indicado. Em 3 de dezembro de 1847, lancei meu próprio jornal, The North Star, em Rochester, Nova York. Escolhi este nome porque um escravo seguia a Estrela do Norte quando fugia para o norte em busca de liberdade. No cabeçalho, inscrevi como lema do jornal as palavras: o direito não tem sexo, a verdade não tem cor, Deus é o Pai de todos nós e somos todos irmãos. Em uma mensagem aos meus compatriotas oprimidos, escrevi: dedicamos solenemente The North Star à causa dos nossos compatriotas há muito oprimidos e saqueados. Que Deus abençoe o empreendimento para o seu bem. Ele afirmará destemidamente os seus direitos, proclamará fielmente os seus erros e exigirá sinceramente para você justiça imediata e imparcial, não dando trégua à escravidão no sul, não fará paz com opressores no norte, enquanto defenderá corajosamente a emancipação dos nossos irmãos escravizados, não perderá nenhuma oportunidade de conquistar, para os nominalmente livres, o pleno direito ao sufrágio. Todo esforço para prejudicar ou degradar você ou sua causa, originado onde quer que seja ou com quem quer que seja, encontrará nele um inimigo constante, firme e inflexível. Lembre-se de que somos um, que a nossa causa é uma e que devemos ajudar uns aos outros se quisermos ter sucesso. Bebemos até o fim o amargo cálice da escravidão. Usamos o pesado jugo. Suspiramos sob nossos grilhões e nos contorcemos sob o chicote sangrento. Cruéis lembranças de nossa unidade estão indelevelmente marcadas em nossa carne viva. Somos um com você sob a proibição do preconceito e da proscrição. Um com você sob a calúnia de inferioridade. Um com você na privação social e política. O que você sofre, nós sofremos. O que você suporta, nós suportamos. Estamos indissoluvelmente unidos e devemos cair ou prosperar juntos. Eu havia decidido que qualquer poder que tivesse deveria ser dedicado à libertação do meu povo da escravidão e que, uma vez livres, eles deveriam gozar de todos os direitos, privilégios e imunidades desfrutados por quaisquer outros membros da sociedade americana. Para a realização desses objetivos, dediquei o resto da minha vida.